Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Quer continuar a escutar nosso conteúdo? Ajude-nos no Pix ricardoluciohistoriador@gmail.com. Qualquer valor ajuda o canal a continuar. Existe uma frase da pesquisadora Maria Maeno, médica da Fundacentro, publicada no Outras Palavras, que resume o crime silencioso mais bem escondido do capitalismo brasileiro. Quando falamos do grande aumento de afastamentos por transtornos mentais, a ínfima, a ínfima minoria é reconhecida como relacionada ao trabalho, menos de 10%. Os transtornos mentais já são a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Burnout, depressão, síndrome do pânico deixaram de ser exceção para se tornarem rotina de milhões de brasileiros. E mesmo assim, mais de 90% desses casos não são reconhecidos oficialmente como relacionados ao trabalho. Não porque não sejam, porque o sistema, o INSS, os peritos, a cultura institucional inteira está estruturado para negar essa relação. O adoecimento é real. A causa é conhecida. Jornadas prolongadas, metas impossíveis, assédio moral, precarização. Mas o nexo causal, o reconhecimento formal de que foi o trabalho que adoeceu a pessoa, é sistematicamente negado. Essa negação não é acidente burocrático, é função estrutural do sistema. Porque quando o nexo causal é reconhecido, o trabalhador ganha estabilidade de 1 ano, FGTS durante o afastamento, auxílio-doença acidentário. Sem o reconhecimento, ele perde tudo isso. O adoecimento vira, oficialmente, problema individual, não responsabilidade da empresa. Hoje, aqui no Podcast Glione, vamos entender essa engrenagem, com Marx para entender a alienação do trabalho em sua forma mais literal, o trabalho que destrói o corpo e a mente de quem trabalha. Com Christophe Dejours, psicanalista francês, autor de A Loucura do Trabalho, para entender a psicopatologia que a organização capitalista do trabalho produz sistematicamente. Com Franco Basaglia, para entender a medicalização que individualiza o sofrimento social. Com Gramsci, para entender por que a ausência da democracia nos locais de trabalho é questão de hegemonia de classe. Com dados reais do Brasil de 2025 e 2026. Bora entender. Vamos aos dados concretos primeiro. A revisão sistemática, publicada recentemente, com estudos de 2021 a 2026 sobre burnout, sofrimento psíquico e adoecimento mental em profissionais de saúde brasileiros, encontrou prevalência de burnout entre 25% e 85% entre profissionais de saúde, variando conforme categoria profissional e contexto institucional. Médicos e enfermeiros apresentam as maiores taxas, com agravamento substancial no período pós-pandêmico. E os fatores organizacionais identificados são precisos: sobrecarga de trabalho, precarização dos vínculos empregatícios e déficit de recursos humanos. Não é sobre profissionais fracos que não aguentam pressão, é sobre um modelo de organização do trabalho que sistematicamente extrai mais do que o corpo e a mente humana conseguem sustentar. Maria Maeno descreve um mecanismo concreto: jornadas prolongadas, ritmo intenso, equipes reduzidas e regime de metas que funciona como pressão permanente. As pessoas têm entregas a fazer o tempo todo, sentem-se que estão devendo algo ou atrasadas em relação aos prazos. Christophe Dejours, em A Loucura do Trabalho, obra fundamental da psicodinâmica do trabalho, citada explicitamente na literatura acadêmica sobre o tema, formulou o conceito central para entender esse fenômeno. O sofrimento no trabalho não é desvio patológico individual, é produto estrutural da organização capitalista do trabalho, da divisão entre concepção e execução, da intensificação dos ritmos, do controle gerencial sobre corpos e mentes que Taylor sistematizou e que a era das metas e da gestão por indicadores aperfeiçoou. Dejours mostrou que o trabalhador desenvolve estratégias defensivas para suportar essa organização patogênica, mas que, quando essas estratégias colapsam,
O resultado é exatamente o que estamos vendo. Burnout, depressão, síndrome do pânico em escala epidêmica. Marx, nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, formulou o conceito de alienação, Entrefremdung, que precisamos recuperar em sua forma mais literal e mais física. Marx identificou 4 dimensões da alienação no trabalho capitalista. O trabalhador se aliena do produto do seu trabalho, que pertence ao capitalista, e não a ele. Se aliena do processo do trabalho, que é organizado por outros, não por si mesmo. Se aliena de sua própria natureza humana, reduzida a instrumento de produção, e se aliena dos outros trabalhadores, colocado em competição em vez de solidariedade. O burnout é a materialização física e psíquica dessas 4 alienações simultâneas. O médico que trabalha em regime de metas de atendimento não decide o ritmo de seu próprio trabalho. A gestão hospitalar decide. O enfermeiro sobrecarregado por déficit de recursos humanos não controla o processo de seu trabalho. A lógica de redução de custos da administração decide. O profissional da saúde, que se transforma, nas palavras da literatura de Burnout, em corpo despersonalizado, a segunda dimensão clássica do Burnout, segundo Maslow, está vivendo, em termos clínicos precisos, exatamente o que Marx descreveu há 180 anos: a alienação da própria natureza humana, reduzida à função produtiva. O corpo humano não foi desenhado para sustentar indefinidamente o ritmo de produção que o capitalismo contemporâneo exige. Quando esse ritmo excede a capacidade humana de resistência, o corpo e a mente colapsam. Isso não é fraqueza individual, é o limite físico da exploração encontrando sua manifestação clínica. Agora chegamos ao ponto mais politicamente explosivo da reportagem do Outras Palavras. Maria Maeno identifica com precisão onde está o poder da decisão. A questão das metas é tratada como o poder diretivo da empresa. Ora, se a questão das metas é um dos principais problemas na organização e gestão do trabalho das empresas, isso é poder diretivo das empresas. Então, o trabalhador tem zero de participação. Zero de participação. A empresa decide as metas que adoecem. A empresa controla as CIPAs, as comissões internas de prevenção de acidentes, que deveriam fiscalizar essas mesmas condições. E quando o trabalhador adoece por causa dessas metas, que ele não tem nenhum poder de contestar, o sistema de perícia médica federal, sem diálogo com a área assistencial de saúde, nega sistematicamente o nexo causal. Maeno é direta. Nós que trabalhamos na assistência enfrentamos uma barreira quase intransponível para dialogar com os peritos federais. Nikos Poulantzas, em Estado, Poder e Socialismo, nos daria um instrumento teórico exato para essa engrenagem. O Estado capitalista não é aparelho neutro que se aplica à ciência médica objetiva. É campo de disputa onde os interesses do capital, nesse caso, o interesse de não pagar os custos do adoecimento que a própria organização do trabalho produz, se traduzem em procedimentos burocráticos aparentemente técnicos e neutros, mas estruturalmente enviesados. A perícia do INSS, que nega o nexo causal, em mais de 90% dos casos, não está fazendo uma ciência, está fazendo exatamente o que o sistema foi desenhado para fazer: proteger o capital do custo de reconhecer que sua própria organização do trabalho produz doença em escala industrial. Aqui precisamos de um segundo eixo teórico, porque o problema não é apenas jurídico-burocrático, é também médico-ideológico. Franco Basaglia, o psiquiatra italiano fundador da psiquiatria democrática, também foi tema de outra matéria publicada no Outro Saúde recentemente, e desenvolveu a crítica mais radical disponível sobre como a medicina psiquiátrica tradicional individualiza sofrimentos que são, em sua origem, sociais. Basaglia mostrou que classificar sofrimento psíquico exclusivamente como doença individual, sem examinar as condições sociais concretas que o produzem, é operação ideológica que protege as instituições responsáveis pelo sofrimento. O burnout, a síndrome de esgotamento profissional, reconhecida pela OMS na CID-11 desde 2019 como fenômeno ocupacional não médico individual, é o caso exemplar dessa disputa.
A própria Organização Mundial da Saúde já reconhece que não é doença que o indivíduo tem, mas fenômeno produzido pela Organização do Trabalho. Mas o sistema previdenciário brasileiro continua tratando cada caso individualmente, exigindo que cada trabalhador prove sozinho, contra a barreira burocrática do INSS, que seu adoecimento específico foi causado pelo trabalho. Isso é exatamente o que Basaglia denunciava. Transformar o problema estrutural e coletivo em uma série de casos individuais a serem administrados um a um, despolitizando o que é, na origem, questão de classe. Aqui chegamos à conclusão mais importante e mais estratégica que Maria Maeno oferece. A saída passa pelo fortalecimento sindical, pela fiscalização rigorosa do Estado e, sobretudo, pela democratização real dos locais de trabalho. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, identificou que a fábrica, e por extensão qualquer local de trabalho capitalista, é território de disputa hegemônica, não apenas espaço técnico de produção. Quem decide o ritmo, as metas, a organização do processo produtivo, exerce poder político concreto sobre a vida cotidiana dos trabalhadores, poder que a linguagem jurídica disfarça como poder diretivo da empresa, como se fosse questão técnica neutra em vez de relação de dominação de classe. A NR1 atualizada, que incluiu gestão de riscos psicossociais, entrou em vigor apenas em 2025, passou a ser adiada por pressão empresarial. É sintoma exato dessa disputa. O capital resiste sistematicamente a qualquer regulação que reconheça formalmente sua responsabilidade pelo adoecimento que produz. E mesmo que a norma existe, Maeno é clara. Norma sozinha não resolve nada, porque o problema de fundo não é a ausência de regulamentação técnica, é a ausência de democracia. Os trabalhadores não decidem as metas que os adoecem, não controlam as cepas que deveriam protegê-los. E quando adoecem, enfrentam o sistema policial que nega sistematicamente o reconhecimento de responsabilidade patronal. Sem poder de decisão real dos trabalhadores sobre a organização do seu próprio trabalho, nenhuma norma técnica resolve o problema estrutural. Então vamos fechar com a clareza que essa crise exige. Marx nos deu o conceito de alienação em sua dimensão mais física, o corpo e a mente que se transformam contra si mesmos quando reduzidos a instrumento de produção sem controle sobre o seu processo democrático de trabalho. Derjus nos mostrou que o sofrimento no trabalho não é desvio individual, é produto estrutural da organização capitalista que sistematicamente excede os limites humanos de resistência. Basaglia nos mostrou que classificar sofrimento social como doença individual é operação ideológica que protege as instituições responsáveis pelo adoecimento. Paul Lanzas nos mostrou que o aparelho pericial do Estado, que nega o nexo causal em mais de 90% dos casos, não é neutro. Reproduz, através de procedimento burocrático, aparentemente técnico, o interesse do capital em não pagar pelo custo do adoecimento que sua própria organização do trabalho produz. Gramsci nos mostrou que o local do trabalho é território de disputa hegemônica e que, sem democracia real nesse território, nenhuma norma técnica resolve o problema de fundo. Os transtornos mentais já são a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Menos de 10% são oficialmente reconhecidos como problemas relacionados ao trabalho. Isso não é falha técnica do sistema, é o sistema funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. E como Maria Maeno nos lembra, sem fortalecimento sindical, sem fiscalização rigorosa do Estado, sem democratização real dos locais de trabalho, o adoecimento continuará sendo tratado como falha individual do trabalhador, não como realmente é. O produto inevitável de um modelo que explora os corpos e mentes até o limite e depois nega ter feito alguma coisa. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se o conteúdo te ajuda a pensar, ajude o canal a continuar. Pix, ricardoluciohistoriador@gmail.com. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.